fidelidade. E nós já abordamos alguns assuntos a respeito de fidelidade, né? Alguém não está acompanhando desde o começo, vai pegando assim mais as partes. É bom ter aquele propósito de não faltar no culto de ensino, porque quando pegamos aqui uma sequência abordando um determinado tema, o irmão pega ali todos os pontos importantes do tema para nós aplicarmos em nossa vida. Amém? Fidelidade. Apocalipse 2, verso 8 ao versículo de número 11. Assim sentado como estão, já foi feita a leitura devocional com os irmãos em pé. Eu leio um, vocês o outro, e nós vamos concluindo a leitura no verso 11. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Verso 9. Espera aí só um pouquinho. Todos. Está aí, olha, está lá na frente, está aqui atrás aí, para os irmãos lerem, né? Porque às vezes na sua Bíblia tem uma tradução diferente. Se a tradução for a mesma, pode ler na sua Bíblia aí que está mais próximo. Mas vamos ler todos juntos, tá bom? Vamos fazer bonito. Verso 9, 1, 2, 3. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis a tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Peguei os tópicos aqui no versículo de número 9 e as características do que a igreja de Esmirna estava sofrendo estão revelados aqui no verso 9 e também no verso 10. No princípio falamos sobre fidelidade em meio às tribulações. Na quarta-feira passada falamos sobre fidelidade na crise financeira. Semana passada falei sobre fidelidade quando as portas se fecham, fidelidade quando o salário é pequeno, fidelidade nos dízimos e nas ofertas, independente da crise social, e concluímos a mensagem da quarta-feira passada dentro desse aspecto. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade quando vier as difamações, pegando aqui a parte do versículo 9 que diz: eu sei as tuas obras, e aí eu salto, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. A igreja de Esmirna era uma igreja atribulada, uma igreja que sofria, uma igreja que padecia necessidades, era uma igreja pobre financeiramente. Você vai ver que a expressão aqui da pobreza financeira era financeira da igreja, porque ele diz: tu és pobre, aí abre parênteses e diz: tu és rico. Estava falando da riqueza espiritual. E era uma igreja que padecia por difamações, blasfêmia. Era uma igreja que sofria. E eu quero falar hoje sobre isso aqui: fidelidade quando vier as difamações. E eu digo sempre, irmãos, muitos não conseguem ser fiel a Deus quando são feridos por pessoas que se dizem irmão, principalmente sendo aqueles que são mais próximos de nós. É muito difícil. Nesses 30 anos, vai fazer, aliás, 28 anos que eu pastoreio igreja, 30 anos de fé, 31 anos de fé, fez agora nesse ano
dia 21 de março, fez 31 anos que eu aceitei Jesus como Salvador, e vai fazer 29 anos que eu dirijo igreja, que eu pastoreio igreja. Eu já vi crente demais se desviarem por causa de falatórios, por causa de difamação. Já vi crente se entristecer porque alguém falou algo que ele fez, ou inventou uma coisa que ele não fez. E eu ter que ir na casa desse crente, conversar com esse crente, tentar convencê-lo que isso faz parte da caminhada de fé. Eu já vi demais pessoas. Aí tem alguém que sempre diz: ah, pastor, se fosse outra pessoa, mas logo fulano. Mas foi logo fulano que fez isso. Aí fica com o coração ferido, perde as forças de ir para a casa de Deus, se desanima, perde a credibilidade com relação às amizades da igreja, e acontece um prejuízo muito grande, né? É muito grande a quantidade de crente que deixou Jesus, abandonou a responsabilidade, porque alguém lhe caluniou. Ninguém melhor do que Paulo para nos dar exemplos sobre fidelidade com relação a essa questão. E ninguém melhor do que Jesus. Por que que Jesus foi condenado naquela reunião do Sinédrio de madrugada? Se você ler o texto de Mateus, você vai ver que os sacerdotes haviam contratado pessoas ruins para falarem mentira a respeito de Jesus, e falarem aquilo no tribunal. E Jesus ficou calado. Em nenhum momento Jesus revidou. Eles falavam e Jesus calado. Agora, o interessante é que mesmo sendo pessoas que falavam mal de Jesus, que mentiram ao seu respeito, ao ponto dele ser condenado à morte, Jesus não desistiu da sua fidelidade. Jesus não desistiu do seu propósito. Imagina se a gente fosse deixar de fazer o que Jesus quer porque alguém fala mal da gente, ou inventa algum mal contra a gente. Então, queridos, Paulo sofreu da mesma forma, sofreu e sofreu muito, com difamações. Aqui em Filipenses, capítulo 1, verso 23 ao 25, a palavra de Deus diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Agora veja o versículo 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Agora presta atenção, o versículo está colocado aqui, não está não? Coloca para mim, Filipenses, capítulo de número 1, verso 23, verso 24. Verso 24, eu quero pegar aqui um ponto interessante. A Bíblia não é Filipenses, não? Ixi, então eu coloquei a referência errada aqui, meus irmãos. Coloquei a referência errada, vamos achar ele? Meu computador está com um problema, às vezes eu copio e colo um versículo da Bíblia, e aí o que acontece? Coloca para mim no Google assim, ó: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança, vai achar o versículo aí. Aí você coloca aqui para mim. Então, só que o versículo é 24, só o livro aí que está errado. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para vós, para cumprir a palavra de Deus. É Colossenses, eu coloquei Filipenses, desculpa aí, tá bom? E os irmãos sabem que eu tenho dificuldade de gravar versículo, eu guardo textos, né?
Então o versículo de número 24, coloca por favor. É isso mesmo? Versículo 24. Eu quero isso aqui, olha. Regozijo-me agora. Regozijar é encher de alegria. É ser saturado por felicidade. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne. No que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo. Paulo está dizendo que o que ele padece é pela igreja e a maior parte é na igreja. Regozijo-me no que padeço por vós. E padece no quê? No corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? O próprio versículo esclarece: a igreja. Paulo pregava, ensinava, se dedicava. Paulo fazia de tudo para salvar a igreja. E ainda tinha alguém dentro da igreja que fazia Paulo sofrer, que fazia Paulo sangrar, que através da ingratidão, através da falta de consciência, fazia coisas que feria o apóstolo Paulo. Se você ler a história dos homens de Deus na Bíblia, você vai ver que a maior parte do sofrimento desse povo era entre os próprios irmãos. Quem apedrejou Estevão? Os crentes da época. Foi eles que apedrejou Estevão. E apedrejou por quê? Porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Uma vez que o Senhor te enche do Espírito Santo e você tenta viver uma vida de piedade, você pode se preparar, porque as adversidades, as difamações, as calúnias, elas vão vir mesmo, não tem jeito. E elas são o quê? Como disse Paulo, o resto das aflições de Cristo. Eu acho interessante Paulo dizer isso. Significa que o que Cristo ia sofrer, mas não deu tempo para sofrer, vai cumprir em nós. É os restos das aflições de Jesus. Então, se as adversidades, se as calúnias, se as mentiras começarem a surgir contra a sua vida, não desvia, não desanima, não deixa de vir para a igreja. Seu compromisso é com Jesus. Foi Ele que te chamou. É com Ele que você vai ter que tratar. É com Ele que um dia você vai dar conta da sua fidelidade. Não é com o irmão da direita, não é com o irmão da esquerda. Seu dever para com qualquer um dos irmãos é apenas amar. Se esse irmão não sabe amar, se esse irmão não sabe manter a sua vida exclusivamente na sua particularidade, ele tem que levar isso para terceiro, é problema dele com Jesus. Mas seja fiel e adore e glorifique a Jesus sem desfalecer na sua fé. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda tem aqueles que em tais situações briga, vai tirar satisfação. E cá, aquele negócio lá que você falou de mim é verdade? Aí a pessoa geralmente que fala nega. Geralmente é muito difícil uma pessoa que fala mal de alguém, que tem esse costume de falar mal dos outros, dizer falei mesmo. É muito difícil. Eu? Foi você mesmo. Quem foi que te disse isso? Aí você busca um terceiro para entrar no assunto. Foi fulano. A briga que podia ficar só com um, agora está com 3. Briga, faz coisa, faz figura na igreja. Já tive que apartar briga de irmãs na casa de Deus por causa de fuxico. Um dia eu estava pregando na igreja e aí finalizando o culto, virou um ribuliço lá no final da igreja. Eu até pensei que tinha gente cheia do Espírito Santo lá pegando fogo, a glória descendo, porque foi uma mensagem muito boa. Quando de repente fui ver, era 2 obreiros travando na porrada.
cabimento, irmãos? Funciona isso para crente? Olhem para mim, essa mensagem é para nós, é ensino. Hoje é culto de ensino, é instrução. Isso não cabe para nós. Isso não é coisa para nos assustar. Sempre haverá crente liguarudo na igreja. Sempre vai haver pessoas desequilibradas na igreja. Um dia, eu preguei aqui, eu acho que vocês se lembram, não tem muito tempo. Eu disse, a igreja teológica está pronta. Você lê o livro de Atos, a maior parte vai dizer, era unida, comia junto, pregava e tal. Essa é a igreja teológica. Mas a igreja histórica, não. Aí quando você analisa a história, tinha contenda entre eles. O modelo de igreja teológica dita por Jesus, que é a igreja que vai subir, ela é perfeita. Mas a igreja histórica, a igreja militante, que é nós aqui, sempre vai ter rilia. Quantas rilias eu não já resolvi aqui? E eu falo para você, rilia com gente boa, não é gente ruim não, é gente boa riliano. Dá, tem coisa assim. Tá vendo? Olha que coisa estranha. Olha que coisa absurda. Isso é porque a visão das pessoas saiu de reino de Deus para reino humano. Aí começam as disputas humanas e surgem as difamações. Com o crescimento da mídia e essa liberdade das pessoas colocarem o que querem, tá? Eu não estou querendo aqui regular a mídia, não. Eu estou dizendo que com essa facilidade das pessoas postarem o que querem na mídia, existe o Fuxico Gospel, não tem? Um site aí que é chamado de Fuxico Gospel. Tudo que acontece interiormente dentro de uma igreja se leva para esse site e publica isso para o mundo. Aí as brigas, as difamações, as denúncias e muitas outras coisas, tudo isso só contribui para quê? Para que as almas deixem de aceitar Jesus e vá para o inferno. Só para isso que contribui. Só para isso. Posso ouvir um amém da igreja? Pastor, então se alguém falar mal de mim, o que eu faço? Nada. Pastor, mas estão dizendo que o meu filho é isso e isso e isso, o que eu faço? Nada. Pastor, mas estão me acusando disso e disso e disso e disso, o que eu faço, pastor? Nada. Por quê, pastor? Porque está na Bíblia. Olha a igreja que nós estamos ministrando, a igreja de Esmirna. Era uma igreja que sofria difamações e blasfêmias. E o que ela fazia? Hoje, tem irmão que processa outro irmão e vai diante do ímpio resolver causas que deveria resolver na igreja, com oração, com conselho. E a igreja de Corinto, eu acho, Paulo escrevendo a igreja de Corinto, ele falou sobre isso. Vocês vão diante dos tribunais dos ímpios resolver questões internas. Não existe, Paulo está brigando com a igreja de Corinto. Não existe homem de Deus entre vós para resolver isso, não. Você pega uma rilia, leva para o Facebook, joga no Facebook, mostra que está contrariado, joga no Instagram, não sei se o Instagram faz isso, eu não sei mexer com o Instagram, só sei olhar lá e clicar e dar o coraçãozinho, só sei fazer isso. E você joga e despeja essas coisas. Não, irmãos, olhem para mim, entregue a Deus.
Se alguém te difama, se alguém fala mal de você, se alguém está mentindo ao seu respeito, vai para o joelho, fala com Deus, entrega para Ele. Deus é poderoso para lutar em seu favor e defender a sua causa. Olha o que Pedro escreve. Capítulo 3 de 1 Pedro. Verso 9. Eu vou até corrigir um negócio aqui, que ficou meio feio aqui, não foi? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Glória a Jesus. A igreja, por favor, leia. Para aí. Fez mal para você, não retribua. Injuriou você, não retribua. Para nesse versículo. Deixa eu lembrar de um negócio aqui. De uma mulher, eu já contei isso aqui, mas eu acho que nunca foi gravado. Uma vizinha, crente da Assembleia de Deus, não me lembro a cidade, tinha uma vizinha ímpia, que odiava ela porque ela era crente. E essa vizinha ímpia vivia fazendo coisas e falando coisas para poder contrariar essa irmã crente que era vizinha dela. Ela lavava, na época que eu ouvi esse testemunho, dizia que ela lavava as roupas dela e colocava no quintal. Aquelas roupas, aquelas toalhas, aquelas roupa de cama, tudo branquinho que ela colocava no quintal. A vizinha ia lá no fundo do quintal dela, fazia uma lama, colocava numa bacia e jogava nas roupas da irmã. A irmã saía, as roupas limpinhas, branquinhas, estava tudo sujo de lama. Aí ela ia lá caladinha, tirava as roupas, lavava tudo de novo, mudava o varal de lugar e colocava as roupas e não falava nada. A vizinha tinha a discrepância de fazer necessidade fisiológica na porta da casa da irmã. Para quando a irmã abrisse a porta, está lá a coisa. Ela pegava, fazia necessidade fisiológica dentro de vasilha, jogava na janela, jogava na área. Falava mal dessa mulher na cidade inteira. E ela caladinha, caladinha, caladinha. Diz que um dia ela descobriu a data de aniversário da irmã da Assembleia de Deus. E ela pegou e mandou um presente para a irmã. A vizinha ímpia mandou um presente para a irmã. Uma caixa muito bonitinha, muito bem envelopada, com esses papéis brilhosos, bonitos, que as irmãs fazem aí para dar presente. Colocou um laço e um cartão bem bonito, escrito assim: Feliz aniversário. E mandou um menino, pagou um menino para entregar na porta da casa da irmã de manhã cedinho, no dia do seu aniversário. E assinou embaixo o nome dela. Ela mandou e assinou quem era a vizinha. E ela pegou aquele presente bonito, entrou para dentro, pôs na mesa, soltou o laço, tudo, leu lá o cartãozinho. Quando abriu a tampa, irmão, cheio de fezes, de pelo menos 4 a 5 dias, podre. Ela encheu a caixa de fezes e mandou de presente para a irmã. Esse foi o momento em que a irmã não aguentou. E ficou braba, e ficou nervosa, e ficou irada, e pensou em alguma coisa, em quebrar tudo. Talvez alguém aqui já tinha quebrado lá no momento da roupa, né? Já tinha ido lá. E já tinha ido para os cabelos, tinha parado na delegacia. Lá está, a serva de Deus e uma ímpia brigando por causa de coisas domésticas. Mas não, ela deixou o trem no limite. Quando ela chegou no limite mesmo, que não tinha jeito, ela disse: eu vou lá, Jesus, eu vou lá. Senhor, eu vou lá, eu vou acabar com ela, eu vou quebrar tudo, eu vou meter o cacete. Senhor, Senhor. Aí uma voz bradou no coração dela ali, enquanto ela estava falando com Deus, e disse assim para ela:
Uma pessoa só pode dar aquilo que ela tem. O que você tem para dar para ela? Isso é o que ela tem. Ela só tem isso. Mas você, o que é que você tem para dar? Se a pessoa está suja, se a pessoa está imunda, dela só vai sair o que é podre, porque ela está cheia disso. Mas e o crente? Está cheio de quê? De que é que você está cheio? O que é que você tem reservado dentro do seu coração? Porque isso aqui é uma verdade. Uma pessoa só pode dar aquilo que ela tem. O que ela tinha? Imundícia. E o que ela tinha, ela mandou. Aí o Espírito de Deus disse: e você tem o quê? Aí ela ligou numa floricultura, comprou o buquê de flor mais caro que tinha, mandou escrever no cartão, agradecendo pelo presente que recebeu e dizendo assim: uma pessoa só pode dar aquilo que tem. Eu te ofereço o que eu tenho. E mandou também entregar na porta da casa da vizinha. Eu achei interessante quando o irmão contou. Diz que quando ela pegou aquele buquê de flor, que olhou assim, ela pensou que tinha até antrax. Aquele pó maligno que mata. Porque tinha acabado de receber uma caixa cheia de fezes, e agora manda um presente de volta, ou uma bomba. Olhou se não estava tic-tac, tic-tac, tic-tac dentro. Hã? E ela pegou aquelas flores, olhou, analisou, cheirou, tudo certo, abriu o envelope. Eu te agradeço pelo presente que você me mandou. Uma pessoa só pode dar aquilo que tem. Eu te ofereço o que eu tenho. Você só tem coisa feia, coisa suja. Você só tem malícia, maldade. Você só tem inimizade para oferecer. Eu te ofereço o que Cristo tem depositado de mim através do Espírito Santo. Te ofereço amor, te ofereço perdão, te ofereço gratidão, te ofereço alegria. Te dou meu sorriso. Se alguém falar mal de você, fale bem dele. Se alguém te difama, não difame ele. Você não é igual a ele. Seu coração não é igual dele. Quantos aqui têm um coração cheio das coisas gloriosas do Espírito Santo? Se não tem, então nessa noite peça a Jesus para derramar dessas bênçãos gloriosas sobre a sua vida. O que diz o versículo? Não tornando mal por mal, nem injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção, assim como Cristo não revidou, assim como Cristo não tratou eles conforme eles lhe tratavam, foi humilde e está na glória. Faça o mesmo, siga as pisadas de Jesus. Jesus nos ensinou como ser crente. Aleluia. Bem da verdade, que tem situação que a gente não aguenta, não é verdade? A gente fica ruim. Chuta uma panela, mete o pé no batente da porta, machuca a unha e tudo. Mas tem que ser só ali. A Bíblia diz assim: não se ponha o sol, não se ponha o sol sobre a sua ira, mas dai lugar à ira, diz o Senhor, minha é a vingança. Sabe por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando alguém fala mal de você, te difama, tenta machucar o seu caráter, e você entrega para Deus e retrai, irmão, você coloca um exército tremendo celestial para tratar a tua causa. E eu te digo uma coisa: Jesus é muito melhor para tratar nossas causas do que nós mesmos. Isso é ser crente. E
E o Senhor está dizendo para a igreja de Esmirna: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Ali é: conheço a blasfêmia daqueles que se dizem ser irmão e não é. Porque existe entre nós os falsos irmãos. Mas nós não podemos contribuir para que eles terminem de matar, para que eles terminem de morrer. Os falsos irmãos entre nós não está aqui porque é para morrer. Ele está aqui porque isso aqui é um hospital. E nós somos agentes de Deus. Então essas pessoas doentes não precisam ser jogadas fora, ser humilhada. Eu já vi pastor que expulsou crente da igreja, jogou fora, faz a carta, manda embora. Eu não faço isso não, irmão. Eu vou lutar com ele até a última hora. E se for preciso, eu ainda vou tentar ressuscitar ele, dando pancada no coração para ver se ele reage. Dá um choque. Porque o remédio de Deus só pode se manifestar na vida de alguém através de mim. Diga assim: o remédio de Deus. Diga acreditando no que eu estou pregando. Diga: o remédio de Deus só pode se manifestar na vida de alguém a partir de mim. Você é um recipiente de cura. De você não pode sair morte, de você sair vida. Alguém que transmite morte é porque é um recipiente de veneno. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para que as pessoas recebam cura da parte de Deus através do seu bom procedimento. Aleluia. Eu queria tanto que isso fosse ensinado nas igrejas no Brasil, para que o caráter de muito crente fosse verdadeiramente transformado. Eu gosto demais de Romanos capítulo 12, versículo de número 17, acho que é isso mesmo. Ao versículo 21. Quer ver? Observa aqui. Vamos lá, toda a igreja. Primeiro o versículo 17, vamos lá? 1, 2, 3. Verso 18. Se depender de você, seja agente de paz. Não depende da gente. Tem pessoa que busca a guerra, mas você não é soldado, você é enfermeiro, você é médico, você é doutor. Você não foi chamado para guerrear. Não no sentido aqui entre nós, entre irmãos. A gente guerreia contra o pecado, contra o mal. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra o irmão que é desmantelado, contra o irmão imprudente, contra o irmão linguarudo. Nossa guerra é contra o diabo. Vamos tentar arrancar o diabo da vida dessa pessoa linguaruda para ele melhorar. Dá para ouvir um amém dos irmãos? Hã? Glória a Deus. Se for possível, quando estiver em vós, ou se depender de vós, tenha paz com todo mundo. Quando um não quer, dois não. Quando um não quer, dois não. Briga. Eu contei para vocês que um dia eu cheguei de Goiânia e eu estava com raiva de um obreiro. Isso foi no início. Gente, eu já fui ruim demais. Ainda preciso melhorar demais. Tem uns trem que eu lembro. E eu era presbítero, gente. Mas o que essa pessoa fez comigo me surtei. E eu saí daqui de Goiânia, mas eu saí assim, endemoniado mesmo. Pastor, um presbítero endemoniado, endemonia, dá lugar para ver. Se tem uma coisa que o diabo gosta de entrar, é num crente. E eu saí daqui, irmã Joselita, endemoniado mesmo. Vou lá, vou falar isso aqui para ele, e se ele reclamar, vou chamar-lhe a mão no queixo. É hoje. E saí daqui vazado, doidinho da cabeça. E passei direto para a casa dele. E já cheguei, desci do carro e fui lá e e falei: ele vai levantar. Quando ele levantar, eu já sei até como é que eu vou pegar. De baixo para riba assim, vai ser só uma. E a melhor coisa, pior não. A melhor coisa é quando você vai discutir com um crente e ele é muito crente. E ele só fazia assim. Terminou, ele disse: ô irmão divino, me perdoa. Eu sou errado mesmo, mas eu preciso do seu perdão para ir para o céu. Eu preciso que você me ajude a ir para o céu.
Se tem uma pessoa que pode me ajudar a ir para o céu, é você. Eu estava desviado e podia ajudar ele para o céu. E na hora eu não me toquei, gente. Na hora eu foi mais com raiva. Eu falei, esse desgramado não presta nem para brigar. Isso é tão frouxo que nem para brigar presta. Ele me desarmou todinho. E aí eu saí doido de novo no carro com raiva, porque não achei nada para brigar. Queria achar um poste pelo menos para me dar um murro. Aí passa um carro na minha frente e eu meti o pé no freio do carro, o carro fez e eu vinha correndo demais, uns 80 por hora dentro da cidade. E eu entortei o carro assim, parei de lado e já parei que nem nesse filme aí de ação. Já parei, já puxei o freio de mão, já abri a porta e saí andando e fui lá e falei pro cara, sai para fora, bora, sai para fora. E o cara no carro disse, calma moço, moço, pelo amor de Deus moço, calma moço, é porque eu não vi, eu entrei na frente aqui e tal, o senhor me desculpa, calma. E foi saindo e eu olhando para ele assim. Aí quando aquele cara saiu, eu caí em si. Eu tinha mais ou menos, acho que uns 28 anos de idade. Eu estava recém-consagrado a presbítero e eu dei esse surto. Quando eu caí em si, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Jesus, onde eu estou com a minha cabeça? Que ideia foi essa minha? Jesus tem misericórdia. E aí eu me senti o pior trapo do mundo. Aí eu fui na casa do meu pastor, né? Depois de um momento desse, falei, só o pastor para me ajudar, né? Só ele resolve agora o que eu estou passando aqui. Quando eu cheguei, que eu fui entrando, o pastor Laércio era top de linha demais, gente. Como eu tenho saudade do meu pastor. Aquilo era pastor. Quando eu entrei, ele disse, que é isso, rapaz? Você parece que está cheio de cão? Desse jeito. Eu falei, eu acho que eu estou mesmo, pastor, não estou bom não. Então ajoelha aí que eu vou expulsar esses capetas agora tudinho. Bora, joelho aí. E ele expulsou mesmo. Ele falou o nome de cão que eu nem sabia que existia. E eu chorando e ele expulsando. Sai, capeta, da vida do presbítero. Olha, o presbítero que tinha que estar cheio do Espírito Santo estava cheio de capeta. Aí eu fui contar para ele o que aconteceu. Aí ele me deu um rala. Pastor Laércio não dava conselho assim, meu filho. Ele falava assim, toma vergonha, rapaz. Você já está velho. Já não está na idade para isso mais não. Ele dizia assim, me ajuda a fazer a obra de Deus. Eu aqui sofrendo com a carga da igreja e um obreiro meu por aí endemoniado. Pelo amor de Deus, até quando eu vou sofrer contigo? Se converte, rapaz. E eu ficava só. Aí terminou, fui embora crente. Graças a Deus, nunca mais desviei. Quando um não quer, dois não. Imagina se o irmão lá também está endemoniado. A desgrama que não ia acontecer de dois obreiros travando na porrada. Então, eu te dou um conselho. Seja cheio do Espírito de Deus sempre. Quando o diabo chegar na tua porta, tu vai vencer o diabo igual Jesus venceu, na humildade. Não revida, não dá ideia. Se você não deve, entrega para Jesus, Ele vai resolver. Ele é poderoso para entrar na sua causa. Se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Verso 19, vamos lá. A igreja, 1, 2, 3. Verso 20. Depois daquele incidente, eu fiquei pensando, gente, mas aquele cabo é crente. Gente, eu tenho que ser que nem aquele irmão. Meu Deus, como aquele irmão é crente. Eu desaforei ele, eu falei coisa pesada para ele, e ele não revidou em nada. Eu descobri que aquilo nele não era medo, era Deus.
Ele não estava com medo de mim, ele era cheio de Deus. Aleluia! E quem está cheio de Deus, irmão, amontoa brasas de fogo sobre a cabeça de quem quer briga. Está falando mal de você e você dando glória a Deus e entregando para Jesus, tratando a pessoa boa. Eu já vi isso demais, a pessoa de mal e tal, e quer brigar com a pessoa, e a pessoa só fazendo bem, só fazendo bem, só fazendo bem. Eu já vi isso demais. Daqui a pouco a pessoa se toca, amontoa brasas de fogo sobre a cabeça dele, vai queimar a cabeça dele de ver como você é crente, como você se parece como Jesus. Aquela irmã lá, quando ela leu que uma pessoa só pode ter aquilo, só pode dar aquilo que tem, ela virou um choradeiro, saiu da casa, bateu na porta da casa da irmã. Quando a irmã abriu a porta, ela pulou no pescoço da irmã, chorou, pediu perdão, caiu de joelho. Eu quero aceitar teu Jesus, eu quero ser crente também, eu quero. Sabe o que aconteceu? As duas se tornou companheiras do círculo de oração. Glória a Jesus. Que bênção. Versículo 20, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora leia o versículo de número 21, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não se vence mal com mal, aleluia, se vence mal com o bem. Seja fiel nas difamações, seja fiel nas calúnias. Entrega para Jesus que esse negócio vai ser resolvido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente sabe, né, é bem da verdade que essas coisas não deveriam existir dentro da igreja. Afinal, a gente é povo de Deus. Por que acontece isso dentro de igreja? Por que existe esse negócio de crente falar mal de outro? O que eu tenho com a vida do irmão? O que eu tenho com a vida da Elma se ela errar? O que eu tenho, né, Elma? Claro que você não erra, mas se errar, qual é o meu papel? Divulgar seu erro? Ou ir na sua casa e dizer: filha, estou vendo que você não está bem, está com dificuldade. Eu quero essa semana tirar um período de oração para te ajudar. Nós vamos vencer esse demônio junto. Estou aqui, sou seu parceiro, sou sua companheira. Esse é o nosso papel. Por que existe na igreja essas coisas, gente? Isso é um trem que não deveria existir entre nós. Esse negócio de rilia, de contenda, de falar mal. O que ganho com isso? Se não prejuízo. E ainda deixa o coração de alguém triste, rasgado, dilacerado. Em vez de dar vida, a gente está querendo matar alguém. Tiago diz, o que ele diz no capítulo 4, verso 11? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão e fala mal da lei. E se eu estou julgando, eu não sou observador, eu sou juiz. O que eu ganho em sentar na mesa para falar mal da vida de alguém? Ou para discutir o caráter de alguém que está fraco? Se não é numa reunião de obreiro para a gente poder ter uma estratégia para ajudar essa pessoa? É uma palavra de Deus para nós mesmos. Viu? E às vezes a gente pensa que ser caluniado pelo mundo dói menos. Mas não dói não, dói do mesmo jeito. Você sofre calúnia na igreja. Quem aqui nunca sofreu calúnia no trabalho? Por inveja. Agora o contraste está aqui. Você sofre uma calúnia. Gente, tem que arrumar isso, tem que estar ruim demais para falar. Você sofre uma calúnia na igreja e quer deixar a igreja e deixar Jesus. Você sofre uma calúnia no trabalho,
mas não deixa o trabalho. Você aguenta o ano todo, mas não sai dali. Será que a recompensa do trabalho é menor do que a recompensa em ser fiel na casa de Deus? É claro que não. A recompensa na casa de Deus é maior. Então aguenta no trabalho, mas aguenta também na obra de Deus. Seja fiel até a morte. Aleluia! Seja fiel até a morte. Quem aqui ficou contrariado com o patrão e deixou de ir um dia de serviço? Meu patrão me contrariou. Meu patrão não sei o quê. Meu patrão não pagou do tanto que eu queria. Surgiu uma vaga, ele colocou outra e não me colocou. Estou contrariado, estou nervoso. Levanta cedo, 6 horas, coloca a roupa, vai para o trabalho contrariado. Chega lá, olha para o patrão e ainda dá um sorriso. Sim ou não? Eu já fui funcionário. Um sorriso assim, falso, com raiva. Mas dá. O irmão falou mal de mim. O irmão judiou de mim. E aí vai para a igreja? Vou não, estou triste. Não vai para a igreja. Os irmãos entenderam aqui como é que é o caso? Queridos, seja fiel diante das difamações. Viu? Seja fiel diante das adversidades. Não saia do lugar que Deus te colocou por causa de adversidade. Deus é fiel para te guardar, para te sustentar, para te fortalecer e para te dar vitória. Viu? E a Bíblia diz assim, Mateus 5, 11 e 12. Quando o mundo te caluniar, quando as pessoas aí fora falar mal de você, e fala mesmo, não existe um cristão nessa terra que não vai sofrer esse tipo de problema. Alguém se preocupar com a sua vida. Pastor Laércio pregava nos cultos de ensino e dizia assim: irmão, você quer saber de 2 vidas? Casa. Aí falava assim: infeliz. Casa infeliz. Está vendo que eu não vou bater cabeça preocupado com dificuldade de ninguém a não ser para lhe ajudar? Mas se isso acontecer, a palavra aqui é fidelidade. Seja fiel, se mantém firme, tenha propósito, não saia do foco. O contraste, uma vez eu preguei na Bíblia sobre os paradoxos da Bíblia. E eu não sei onde é que eu achei tanta coisa para escrever, e foi uma mensagem, só que eu perdi o que eu escrevi e não dei conta mais de fazer outro. Mas aqui no capítulo 5 de Mateus, vamos lá, capítulo 5, verso 11 e 12, é um dos grandes paradoxos que a igreja tem que viver. Quer ver? Preste atenção. A igreja vai ler para mim o versículo de número 11. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora observa. Cheio de felicidade. Sabe quando é, Cícero, que você vai sentir felicidade de verdade? É quando te injuriarem, te perseguirem e, mentindo, falar todo mal ao seu respeito. Você consegue sentir alegria com isso? A ordem da Bíblia é sentir. A ordem da Bíblia é não se abater. Cheio de felicidade serão vocês quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Quando isso acontecer, seja cheio de felicidade. Quem dá conta? É um paradoxo. Agora, por que eu tenho que estar cheio de felicidade quando isso acontece? O versículo de número 12. Coloca para mim o versículo 12. Vocês leiam, vamos lá. 1, 2, 3. Exultai-vos. Exultar é jubilar, cantar, fazer todo mundo perceber a explosão do seu gozo, é exultar.
exultai-vos, alegrai-vos. Por quê? Porque grande será o vosso galardão no céu. Quando isso acontecer, dê glória, tua recompensa será grande. E lembra, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Teve gente melhor do que nós, que passou pior do que passamos, e ficou firme na fé, e não esmoreceu na caminhada. Glória a Jesus. É fácil, pastor divino? Não. Mas é possível. Porque hoje nós estamos vivendo calúnia. O mundo prega por aí que nós somos homofóbicos, preconceituosos. Dizem que aquilo que nós pregamos é discurso de ódio, só pelo simples fato de repudiarmos o pecado, assim como a Bíblia também repudia. Pode ter certeza que perseguição piores virão sobre a nossa vida. Vai vir. Viu, irmão? Vocês acham que não vai vir aí um negócio aí, e é da parte de Deus, para que os crentes se despertem e seja manifestado o crente verdadeiro do crente falso? Tem mensagem que eu prego aqui, que arrisca eu ser intimado, ser processado, porque diz que é discurso de ódio, que é homofobia. Pregar contra comportamento hoje é homofobia. Eu tirei do sentido da individualidade e estou trazendo agora a perseguição no sentido de coletividade. Se aquela lei que aprovava o casamento gay tivesse saído e não fosse vedado, irmãos, tinha igreja hoje sendo obrigada a fazer casamento gay. Conheço um pastor de uma grande igreja que aconteceu um problema lá entre um rapaz e uma moça, e ele disciplinou e não quis fazer o casamento porque havia disciplinado. Os dois caíram, e ele já estava com o casamento marcado, não queria esperar vencer a disciplina para poder casar. Queriam que o pastor obrigar o pastor a fazer o casamento com eles disciplinados. E o pastor disse: não, minha filha, você nasceu na igreja, você conhece aqui como é os princípios. Você tem que passar pela prova agora. Passa, paga seu preço, depois você vem, eu te caso aqui. Sabe o que ela fez? Foi na justiça. Sabe quem era o juiz que causou a causa? Um camarada da igreja do véu, que odeia a Assembleia de Deus. Não é todos não, mas alguns lá odeiam. E obrigou esse pastor a fazer o casamento. Ele disse: faz, tudo bem. É lei, polícia veio na porta, virou aquele negócio, veio só a família, os crentes não vieram porque ficou contrariado com aquele casamento feio. Chegou diante do altar, ele disse: você aceita fulano de tal como sua legítima esposa? Aceito. Você aceita fulano de tal como sua legítima? Aceito. Então eu vos declaro casado, marido e mulher. Pode beijar a moça, Deus abençoe. Pegou a Bíblia, desceu e foi embora. E essa pessoa só dizendo: mas teve que casar. Eu abriguei e teve que casar, porque tem que casar mesmo. Está achando que é dono da igreja, não sei o que e tal. E começou a difamar o pastor para cima e para baixo. Com 5 meses de casado, ela topou o marido deitado na cama dela com um macho. Que bênção gerou isso, irmão? A vida dos dois se desfacelou, nenhum dos dois está crente. Coisas terríveis ainda vai acontecer. Mas você conhece Jesus. Quem conhece Jesus, levante a mão. Se mantenha firme, não vacila, não desanima, não deixa a sua fé, abraça Jesus. Faz com a palavra da igreja, escrita na igreja de Esmirna, para nós: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem quer uma coroa da vida aí? Levante a mão. Então seja fiel em toda a tua caminhada. Não vacila, não desiste, não desanima. Jesus vai vir sobre a sua vida.
E para concluir essa palavra, aqui uma coisa: luta, difamação, perseguição não é novidade na nossa vida. Não deveria ter, mas põe na sua cabeça que vai existir. Em algum momento da tua fé, alguém vai falar mal de você. Alguém vai querer intervir na sua vida. Aqui, numa cidade como Aparecida, isso é até mais pouco. A gente trata isso, mas é bem pouco. Agora, numa cidade de interior, de 5.000 pessoas, de 10.000 pessoas, meu irmão, você não faz ideia como esse tipo de fuzuê, o David rindo, ele sabe. Como isso é uma coisa que eu já sofri, irmão. Eu já sofri. Mas aprendi a confiar em quem me chamou. Quem me chamou, cuida. Quem te chamou, cuida. Não existe nada que alguém faça e eu fale que ele não vê. Aleluia! Pedro nos deixa aqui o conselho e eu termino com esse conselho de Pedro. Eu gosto desses textos. De vez em quando eu repito aqui algumas mensagens, lembro desses textos e passo para vocês, porque eles me ajudam a me manter de pé. Vamos ler 1 Pedro capítulo 4, verso 12 ao versículo de número 19. Vamos lá? 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Toda a igreja? 1, 2, 3. Vamos lá, verso 13. Agora você volta novamente àquilo que eu falei lá no princípio. Essas coisas acontecem com você para que as aflições de Cristo se cumpram na sua vida. Quando você está padecendo algo dessa semelhança, leva à tua mente: Jesus sofreu da mesma forma que você está sofrendo. Isso é só para você sentir o que Jesus um dia sofreu. Amém? É Cristo compartilhando com ele a dor que ele sentiu. Não é para você desviar, é para você reconhecer que um dia alguém fiel, santo e puro sofreu desse jeito para que você hoje estivesse na sua casa louvando o seu santo nome. Você é participante das aflições dele. Vamos lá, verso 14. É o conselho de Pedro, verso 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócio alheio. Se você está sofrendo, é pelo nome de Cristo. Não é porque você está entrando em negócio dos outros, né? Aí o que diz o versículo de número 16? Vamos lá? (17) Verso 18. Verso 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes a sua alma como ao fiel, fazendo o bem. Há dois propósitos nesse tipo de aflição. Primeiro, fazer você sentir o que Cristo um dia também sentiu, para você ter noção como foi difícil para Ele salvar a nossa alma. E segundo, para provar sua estrutura, sua fidelidade. É uma forma de julgamento que existe na casa de Deus.
É uma forma da sua fidelidade se manifestar. Conheço as tuas aflições, conheço a tua pobreza, conheço a difamação com que alguém está te difamando. Mas nada tema das perseguições que há de vir sobre vocês. Não tenha medo. Aí o versículo de número 10 termina: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só existe uma coisa para nós: ser fiel até a morte. Quantos querem ser fiel até a morte? Levante a mão e diga glória a Deus. Seja fiel e não baqueie a hora nenhuma, em nome de Jesus. Deus os abençoe, que essa palavra continue falando forte no vosso coração.